Ao pregar a doutrina do Segundo Advento, Guilherme Miller e os seus colaboradores não tinham como objetivo converter pessoas para uma nova denominação religiosa. Durante alguns anos, a obra dos Milleritas era olhada com bons olhos pelas igrejas organizadas. No decorrer do tempo, as circunstâncias iriam mudar e uma crise profunda iria instalar-se. O ano de 1843 e 1844 se tornaram críticos para o millerismo. À medida que se apegavam mais a uma data específica e o tempo do fim se aproximava, os seus esforços missionários eram redobrados. Esse posicionamento, diante das crenças dominantes e das igrejas estabelecidas, provocaria uma crescente rejeição em relação aos milleritas a partir daqueles anos. Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Hoje voltaremos a um período anterior ao do grande desapontamento de outubro de 1844. O que aconteceu entre o movimento millerita e as igrejas protestantes aqui nos Estados Unidos? Como a interpretação profética do millerismo foi influenciada por esta relação? Começa agora mais um episódio desta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Como a obra de Guilherme Miller poderia contribuir para o crescimento das igrejas, foi por algum tempo considerada positiva pelos pastores. Especialmente na década de 1830, um número crescente de igrejas, principalmente de denominações protestantes, abriu as portas para a mensagem millerita. Os ministros acabaram se beneficiando da habilidade de Miller em trazer novos conversos para encher as suas igrejas. No entanto, gradativamente, ele compreendeu que estava sendo usado. Aos poucos, Guilherme Miller percebeu que a grande maioria dos ministros não estava interessada em seus ensinos sobre a segunda vinda de Cristo, e os próprios ministros começaram a se opor à sua mensagem. No final da década de 1830 e à medida que o tempo se aproximava, uma crença que parecia inofensiva tornou-se uma ameaça para os líderes das igrejas estabelecidas. Com a chegada da data determinada, o sucesso do millerismo alcançou o limiar da crise com as organizações eclesiásticas. Pastores e dirigentes religiosos posicionaram-se contra a mensagem da volta iminente de Cristo. Com o intuito de abafar a crescente agitação, não somente se opuseram a esta mensagem, mas também negaram aos seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto ou mesmo falar dessa esperança nas reuniões de oração da igreja. A discórdia ficou tão incontrolável que piadas e caricaturas zombando de Miller e de seus seguidores começaram a circular por todos os lados. As acusações a respeito da suposta insanidade mental induzida pelos milleritas aumentou a ponto de publicações alegarem que muitos teriam ficado dementes por causa do millerismo. A oposição das igrejas, por sua vez, aconteceu de três formas. A primeira foi que um número cada vez maior de congregações passou a proibir os milleritas de realizar cultos em seus edifícios. A segunda foi que os seguidores de Miller tinham a sua condição de membros de igreja canceladas. E a terceira, por sua vez,
pastores e pregadores que aceitavam a mensagem do advento começaram a ser impedidos de exercer a função e até expulsos de suas congregações. Eu vejo nessa experiência da rejeição da mensagem milerita reflexos de antecedentes bíblicos, e você vê que o arreavamento, muitas vezes, ele vem seguido ou vem acompanhado também de apostasia. Esta é a ironia da experiência humana. Logo depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, em seguida eles estavam reclamando quando faltou comida. Mais tarde, quando inauguraram o tabernáculo, no dia da inauguração, houve ali um problema e alguns dos sacerdotes ofereceram fogo estranho. Então essas coisas acompanham. E nós vemos também na experiência de Jesus mesmo, à medida em que ele pregava, à medida em que ele trazia sua mensagem de revivamento, de pregar o evangelho, e muitas multidões o acompanhavam, chegou um momento que essas multidões começaram a abandonar, quando eles perceberam as implicações da mensagem, onde aquela trajetória os levaria finalmente, eles abandonaram a Jesus. E nós vemos que no final, quando Jesus morreu, tinha bem poucos ali presentes. O mesmo acontece na experiência dos mileritas. Quer dizer, multidões estavam certamente seguindo Miller, empolgados com a mensagem dele, mas à medida que eles foram compreendendo a verdade também é dura, e muitos abandonaram, e no final havia apenas o remanescente. Estamos em Bath, no estado do Maine, onde um episódio que envolveu a Associação da Igreja Metodista Episcopal ilustra bem a que ponto chegou a crise entre o millerismo e as igrejas. O crescimento do movimento millerita trouxe preocupações ao metodismo desta região, pois cerca de 30 dos seus pastores estavam interessados no millerismo ou já tinham começado a pregá-lo. Como resultado, em julho de 1843, a Associação Metodista do Maine, reunida aqui em Bath, aprovou uma série de resoluções contra o millerismo. Depois dessa resolução, muitos pastores com receio deixaram a defesa pública do Advento. Contudo, nem todos seguiram este caminho. O caso mais destacado é o de Levi Stockman, que continuou pregando as crenças adventistas, conforme ele mesmo disse, como uma questão de dever para com Deus e o mundo. Como resultado, ele foi levado a julgamento por um concílio de pregadores a cerca de 40 quilômetros daqui, em Portland. Com base nas decisões de Bath, Stockman foi acusado de heresia. Em razão disso, ele afirmou que aquele procedimento fez com que a Associação Metodista do Maine se parecesse bastante com a velha mãe das meretrizes, caracterizando-se como uma de suas filhas. Ele ainda escreveu no início de 1844, estamos muito perto de uma crise, uma terrível crise entre nós e as igrejas a respeito dessa questão. Não é meramente uma diferença de opinião, mas uma diferença de ação e espírito. A linha divisória está sendo rapidamente traçada. Após o término do julgamento, mesmo afligido por causa da tuberculose, Stockman foi procurado pelo seu superior, indicando que, se não voltasse atrás, seria expulso da igreja e, após a sua morte, a sua esposa e os seus 3 filhos não iriam receber os benefícios reservados para os sustentar. Nem mesmo esta ameaça o demoveu das suas convicções. Stockman permaneceu firme e deu um poderoso testemunho de que a sua fé estava fundamentada nas Escrituras. Finalmente, ele foi expulso e morreu poucos meses depois, em 25 de junho de 1844, com apenas 32 anos. Esta experiência revela a tensão que havia naquele momento. A agressividade dos argumentos e a resistência das igrejas começaram a separar cada vez mais o millerismo do restante do cristianismo. Muitos milleritas passaram a indagar se eles deviam se retirar de suas igrejas. Guilherme Miller era resistente a essa ideia, mas tinha momentos de oscilação. De tempos em tempos, quando era intimidado, ele mostrava outra posição. Por exemplo,
Enquanto se encontrava sob pressão no início de 44, ele observou: se a Igreja Romana era a mãe das meretrizes, então suas filhas devem ser meretrizes. E, portanto, as igrejas protestantes que a imitam e participam do espírito da velha mãe devem ser assim reconhecidas. Por volta dessa mesma época de conflitos, uma voz diferente estava a ser ouvida aqui em Ohio, no verão de 1843. Estamos em Cleveland, onde talvez o mais amado dos pregadores milleritas, Charles Fitch, pregou um dos sermões mais famosos da história do millerismo, baseado em Apocalipse 14, verso 8, que diz: "E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação." E Apocalipse 18, dos versos 1 ao 5, que diz: "E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demónios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo toda a ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela." O título da mensagem era Sai dela, povo meu. Em síntese, as passagens bíblicas tratam sobre a queda de Babilônia e a consequente necessidade do povo de Deus fugir do sistema corrupto por ela representado. Até o ano de 1843, os milleritas, seguindo a tradição protestante, haviam identificado Babilônia com a Igreja Romana. No entanto, Fitch ampliaria essa perspectiva. Ao relacionar Babilônia com o Anticristo, ele afirmava que qualquer pessoa ou organização que se opõe ao reinado pessoal e literal de Jesus Cristo neste mundo é um anticristo. Isto, de acordo com ele, incluía tanto o catolicismo quanto as igrejas protestantes, que rejeitassem os ensinos da breve volta de Cristo. Na visão dele, as igrejas protestantes haviam caído, pois se tornaram opressoras, tal qual a Igreja Romana. Após declarar que o convite para sair de Babilônia era o chamado à conversão para a doutrina da vinda pessoal de Cristo no seu reino, Fitch fez um apelo contundente: se tu és um cristão, sai de Babilônia. Se tu pretendes ser encontrado como um cristão quando Cristo voltar, sai de Babilônia e sai agora. No apelo final da mensagem, ele ainda advertiu aqueles que decidiram permanecer em Babilônia, dizendo que seriam destruídos e que os salvos aceitariam o convite para sair. Desta forma, Charles Fitch forneceu aos seus colegas milleritas um argumento para a separação das igrejas. Eu creio que o texto-chave que os milleritas utilizaram para interpretar e aplicar o conceito de Babilônia às igrejas protestantes está em Apocalipse 17, capítulo 5. Ali fala de Babilônia como a mãe das prostitutas, das prostituições, etc. E a partir deste verso, naturalmente, deste capítulo, eles conectaram com Apocalipse 13, com a besta que sobe da terra, e também com Apocalipse 14, caiu Babilônia. Então, todas essas passagens mostraram para eles esse contexto, né, de apostasia daquelas igrejas que em algum momento se consideravam igrejas fiéis a Deus, mas que quando a mensagem veio, eles rejeitaram essa mensagem. E para os milleritas, a questão da verdade é uma questão profundamente importante, o que não ocorre no mundo hoje. Hoje nós vivemos num contexto de relativismo da verdade, mas para os milleritas, quem não se alinhava com a verdade, quem não aceitava a palavra de Deus, como eles
receberam, como eles entendiam, depois de todo o estudo que fizeram em Guilherme Miller e das profecias, etc., aqueles que rejeitaram essa verdade, eles se enquadraram na definição de Babilônia. Então essa basicamente é a definição. Mas, voltando à pergunta original dos textos, Apocalipse 17:5 é o texto-chave para nós entendermos a visão que os mileritas tinham de Babilônia. Em certo sentido, o raciocínio de Charles Fitch foi uma resposta condizente com o que estava acontecendo na época. Afinal, muitos mileritas estavam sendo removidos de suas igrejas, enquanto outros eram impedidos de anunciar a mensagem que estava no centro de sua experiência cristã. A ação hostil das igrejas era uma espécie de confirmação à mensagem de Fitch. Sendo assim, o sermão dele causou um grande impacto no milerismo e rapidamente espalhou-se por todo o movimento. Outros mileritas influentes também concordaram com a mensagem de Fitch. Um deles era Joseph Morse, integrante da nova geração de líderes mileritas. Em dezembro de 1843, escreveu: "O nosso dever de sair de Babilônia é tão evidente como foi para Ló fugir de Sodoma na manhã da destruição. Não devemos procurar agradar aos homens, mas a Deus. Se Ele ordenou que saiamos de Babilônia, não sei como poderemos ser salvos da perdição que a espera, a não ser que obedeçamos à sua ordem imperativa." No fim de 1843 e início de 1844, esta mensagem já fazia parte do milerismo. Em outubro de 1844, estima-se que mais de 50.000 pessoas saíram das suas igrejas. A hostilidade das igrejas e a nova compreensão de Fitch sobre a queda de Babilônia moldaram o pensamento dos mileritas a partir de 1844. Aos poucos, eles relacionavam as mensagens do movimento às mensagens dos anjos que aparecem em Apocalipse 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A compreensão milerita da mensagem do primeiro anjo, por exemplo, foi alterada ao longo dos anos, indo de uma ênfase mais evangélica, fundamentada no Evangelho Eterno, para uma ênfase adventista, baseada na hora do seu juízo. Desde o início da década de 1840, os mileritas se inclinavam cada vez mais a ver a missão do primeiro anjo como a proclamação da hora do juízo de Deus pelo movimento do segundo advento. Apocalipse 18, de certa forma, ele amplia a mensagem de Apocalipse 14. Porque em Apocalipse 14 nós temos um anjo falando, né? Caiu, caiu Babilônia. Mas em Apocalipse 18 o anjo está gritando, o anjo está clamando. E quando nós colocamos as duas passagens lado a lado, nós percebemos de que a mensagem de Apocalipse 18 basicamente é a repetição de Apocalipse 14, porém ampliando, mostrando as implicações daquilo que Babilônia representa, né?
Ellen White tem uma explicação sobre isso no livro Primeiros Escritos, página 277, se não me falha a memória, onde ela explica isso aí, como que os mileritas entenderam, aplicaram e como que os pioneiros adventistas entenderam essas passagens. E ao falar dos pioneiros adventistas e da forma como eles entenderam a Bíblia, nós sempre temos que ter em mente que não é uma hermenêutica que eles aplicaram a partir de ideias preconcebidas, mas é uma interpretação que nasceu a partir de um estudo profundo da Bíblia e a partir das realidades que eles também estavam enfrentando ao redor deles, de ver essas igrejas rejeitando, renunciando à verdade. Então, para eles, com relação ao cronograma profético, que era muito claro na cabeça deles, não havia outra opção a não ser aplicar Babilônia a essas igrejas caídas, essas igrejas protestantes que renunciaram à verdade. Se nós tivermos uma compreensão, uma visão de verdade, verdade objetiva, verdade bíblica, verdade absoluta, como os mileritas tinham, nós seremos levados a fazer a mesma aplicação que eles fizeram. Para eles, o que era Babilônia, no período em que eles viveram, em que eles pregaram? Babilônia eram aquelas igrejas, aqueles movimentos religiosos que renunciaram à verdade, que depois de receberem toda a informação da Bíblia, decidiram não seguir, decidiram não obedecer. Uma vez que as igrejas não aceitaram a mensagem do primeiro anjo e começaram a expulsar aqueles que a aceitavam, a advertência do segundo anjo foi incorporada ao movimento milerita. Partindo da perspectiva apresentada por Charles Fitch, a queda de Babilônia começou a ser aplicada ao estado de apostasia do protestantismo. Porém, além da oposição à mensagem do segundo advento, será que havia algo mais que justificasse a nova interpretação dos mileritas? Curiosamente, nesta mesma época, muitos cristãos fiéis começaram a observar uma notável mudança na maioria das igrejas protestantes dos Estados Unidos. Por muitos anos, vinha-se percebendo uma acomodação cada vez maior às práticas e costumes do mundo. O Dr. Samuel Hopkins, no Tratado sobre o Milênio, declara: não há motivo para se considerar o espírito e a prática anticristãos como sendo restritos aos que hoje se chamam de Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra do anticristo e estão longe de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedade. Ao analisar os depoimentos de dezenas de cristãos daquela época, percebemos que a condição moral e espiritual do protestantismo não era muito diferente do que vemos hoje em vários lugares. Sob o véu da religiosidade, escondem-se muitos pecados semelhantes aos que levaram os protestantes a buscarem a separação da Igreja Romana. Contudo, embora a mensagem do segundo anjo do Apocalipse 14 tenha sido primeiramente pregada entre 1843 e 1844, aqui nos Estados Unidos, as profecias indicam que ela ainda não tinha alcançado o seu pleno cumprimento. A obra da apostasia ainda não tinha atingido o seu clímax. Para nós hoje não é diferente. Todo movimento religioso, toda organização, apesar de reivindicar ser verdadeira, que não segue a Bíblia, do ponto de vista da definição bíblica, pertence à Babilônia. Então, de certa maneira, a nossa mensagem hoje não é diferente, não deveria ser diferente das mensagens dos mileritas. Nós vemos a nossa proclamação, a nossa missão como algo que abrange e que alcança o mundo todo. Nós não dividimos o mundo entre religiões, entre denominações. Você faz evangelismo aqui e nós vamos fazer ali. Não. Somos herdeiros dessa mensagem, desta história, desta tradição, que somos o povo remanescente. E quando eu falo tradição, estou falando de tradição bíblica. Nós vemos a nossa missão como abrangendo o mundo inteiro. Porque a nossa visão é a visão dos mileritas, de certa forma. Toda denominação, toda pessoa que não está centrada, não conhece a verdade, não obedece à verdade, precisa ser alcançada. E obviamente, dessa perspectiva, quem não está com a Bíblia, pertence à Babilônia. A queda de Babilônia só será completa, de acordo com as profecias, quando a união da Igreja com o mundo for consumada em toda a cristandade. A mudança é gradual, e o pleno cumprimento de Apocalipse 14:8
está em desenvolvimento. O povo de Deus, que ainda permanece em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada a todo mundo. Você deseja saber mais sobre esse assunto? Portanto, você não pode perder nenhum episódio desta série. Perante estes novos desafios, os mileritas viam-se com a missão de restaurar a verdade bíblica, a fim de preparar um povo para a breve volta de Jesus. Ainda há muitos pormenores impressionantes deste movimento de grande despertar religioso. A história é incrível e só estamos a começar. Por isso, não perca o próximo episódio desta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até breve. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.